Bem, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Amém. Vamos orar a Deus, pedir que Ele fale conosco nesta tarde maravilhosa, que para nós tem sido de bênção esse dia. Deus, muito obrigado, porque estamos mais uma vez na Sua presença e te pedimos, assim como a Tua palavra tem falado através dos séculos, continua, Senhor, falando com a nossa vida hoje, na vida de quem aqui está, na vida daqueles que assistem pela internet, e que o Senhor possa tocar o coração de cada vida, que o Teu Espírito possa fazer a obra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, na semana passada nós estivemos tendo o nosso culto de Pentecostes, que foi lá atrás, e nós começamos falando sobre o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Uma das coisas que eu me lembro de ter falado na semana passada foi de que esta é uma data que quando você chega e fala para as pessoas sobre o dia de Pentecostes, todo mundo já lembra sobre Atos 2, inclusive nós cantamos esta canção aqui. E eu gostaria de hoje continuar falando sobre isso com você, explorando um pouquinho mais, porque na semana passada eu falei algumas coisas concernente ao que aconteceu naquele momento de Pentecoste, primeiramente aquele impacto aonde Jesus então, ali em Atos no capítulo 2, desde o seu início, nós vamos vendo Lucas então descrevendo no livro de Atos, que chega o dia de Pentecostes e eles estavam aonde? Reunidos em um só lugar. Vive dessa cena para a gente, né? Não se discute muito em que lugar que era esse cenáculo, se esse cenáculo ficava em alguma região ali de Jerusalém. Muitos acreditam que fosse mesmo ali na região do templo, por causa do número de pessoas que vai se juntar, quando houve aquele tumulto ali, que eles ouvem como se fosse a língua de fogo, então descendo sobre a vida daquelas pessoas, que não eram muitas. Imagina que em Jerusalém, Pentecoste, estava a cidade lotada de pessoas. E eles começam a ouvir então, como nós falamos na semana passada, estas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, e este grupo pequeno de 120 pessoas, começam a fazer a diferença na vida das outras pessoas. Muitas das vezes o que nós imaginamos é que Deus, Ele vai agir na vida das pessoas ou na vida do meio, por exemplo, de uma igreja, aonde nós temos barulho, aonde nós temos muita gente, mas na verdade quando nós olhamos o grupo separado destes homens e mulheres que ali estavam, é onde Deus começa esse movimento do Pentecoste. E se olharmos para Deus, Deus é perito em começar com pessoas que ao olharmos parece que elas não significam nada, parece que elas não representam nada dentro da sociedade. E se olharmos para a história, vamos ver vários personagens como Abraão, como Moisés, vamos ver, por exemplo, como Gideão, que Deus levanta, o profeta Samuel, que é o choro de uma mãe que queria ter um filho. E aí Deus começa sempre o trabalhar dele por estas pessoas. E quando Jesus ele vem então, Jesus começa o trabalhar dele por quem? Pelos religiosos. Jesus começa o trabalhar dele pela alta cúpula da sociedade em Jerusalém? Não, Jesus começa a trabalhar com pescadores, com galileus. E agora estes homens e mulheres então vão sendo cheios do Espírito Santo, e naquele momento, como nós falamos na semana passada, eles começam a fazer o quê? Falar em outras línguas, que eram as línguas dessas pessoas que foram visitar. E essas pessoas que ali visitavam então, vindo de todos os lados, e falamos disso, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, gente de toda a área da época do mundo, e pessoas que eram nascidas nesses lugares, e que falavam a língua desses lugares, como hoje nós temos os nossos filhos que falam a língua, por exemplo, inglesa aqui, e alguns deles falam o português meio arrastado, meio com dificuldade. É exatamente isso que está acontecendo naquela época. O judeu, pelo menos, ele tinha que ir numa das 3 festas que tinham,
e uma delas era o Pentecoste, e logo em seguida, 50 dias depois, a Páscoa, e 50 dias depois, o Pentecostes, que é esse momento. Então o judeu ele vinha de várias regiões, aonde ele nasceu, aonde ele viveu, e muitas das vezes ele nem falava a língua hebraica naquela época, eles falavam o aramaico, a língua hebraica usada no templo, e ali então nós vamos vendo o mover de Deus começando. E aquelas pessoas então, quando ouvem o Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida daqueles homens e mulheres, o que acontece? Eles começam a falar atônitos ali, e perplexos, eles perguntam uns aos outros, que foi aonde eu terminei semana passada. Eles dizem assim: o que significa isso? E alguns, todavia, zombavam daquilo que estava acontecendo naquele momento. Nós vemos que até naquela época, a gente tem as pessoas que não entendem, as pessoas que zombam desse momento. Mas o que eles falavam? Esses galileus, quando eles dizem, não são por acaso esses galileus, então como é que nós ouvimos eles falando na nossa própria língua? O poder do Espírito Santo capacitou aqueles homens e mulheres para falarem nas línguas dos partos, dos medos, dos elamitas, gente que vinha do norte da África, gente que vinha do Irã, atual Irã, hoje Iraque. Olha que maravilha do que Deus está fazendo. E eles dizem, nós ouvimos a glória de Deus, nós ouvimos, eles estão falando da maravilha da glória de Deus. E agora, hoje, eu queria continuar esse texto com você, e eu queria que você abrisse em Atos, no capítulo 2, do verso 14 em diante, e nós vamos ver o seguinte. Na semana passada, nós vimos que a mensagem, ela é uma só, mas as línguas eram muitas. Que é um reverso do que aconteceu na Torre de Babel, aonde eles falavam a mesma língua e Deus confunde tudo, e aí cada um vai para um lado. Agora Deus fala em línguas diferentes, mas a mensagem vem do alto, vem de Deus e é uma só. E eles entendem perfeitamente o que está sendo falado ali da glória de Deus. E eu quero ler agora, porque Pedro, ele vai se levantar. Esse momento das línguas, que todo mundo está falando a glória de Deus, esse momento vai parar. E neste tempo agora, irá começar uma outra fala. Pedro, ele irá então fazer uma pregação ali. E eu quero ler com você essa pregação de Pedro e tirar algumas lições de Pedro e do que ele fala aqui. Vamos lá, Atos 2, do verso 14 ao 37. E presta atenção, tá? Eu vou ler numa linguagem bem atualizada, então vai ficar fácil para você entender. Eu estou lendo na NVI, que é a nova versão internacional. E preste atenção, o que Pedro vai fazer quando eles dizem assim? Alguns estavam atônitos, porque, puxa, ouvem galileus falando na língua dele, e outros zombam. E aí Pedro então se levanta, e o texto diz, verso 14 em diante. Então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Olha o que eu vou falar para vocês. Deixe-me explicar isso e ouçam-me com atenção. Pedro, ele faz esta chamada de atenção a estes homens. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Pedro agora, ele vai começar a fazer uso do Antigo Testamento. Pedro, ele não vai ficar inventando coisas da cabeça dele. Pedro, ele não vai só contar com o Espírito Santo vai dirigi-lo naquele momento, mas Pedro tem plena consciência daquilo que ele tem estudado, daquilo que ele a vida inteira está aprendendo, e também dos momentos que ele passa com Jesus. O Espírito Santo então agora vai direcionando Pedro, para que Pedro traga então a mensagem ali, para fortalecer isso que está acontecendo. E aí ele continua, falando então sobre o profeta Joel, que vai do capítulo 2, do capítulo 2, versículo 28 ao 32. E ele diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos,
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais, que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi-lhes entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Olha a mensagem. E ele continua agora, ele vai usar uma outra porção no Salmo 16, ele vai ir agora lá para Davi. Ele vai para um patriarca, para um rei, para uma pessoa famosa e que era muito considerada pelo judeu. E ele vai citar então um Salmo de Davi, Salmo 16 de Davi, e ele diz assim: eu sempre via o Senhor, e a respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Cita então o Salmo 16. Veja o que ele está fazendo. E aí ele continua, irmãos. Aí ele para de citar o Antigo Testamento, ele volta de novo, continuar falando com eles. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que o colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem. Então ele começa dizendo, tudo aquilo que vocês estão vendo, volta para as Escrituras, volta para aquilo que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram em Jerusalém para adorar a Deus e, portanto, olhem para o que as Escrituras dizem, o que está acontecendo aqui hoje. Olhe para Davi, olhe para o profeta Joel, e ele continua dizendo no verso 34, mais um salmo, ele vai dizer o Salmo 110 agora, ele vai voltar novamente, vê o que ele fica fazendo? Ele fala sobre o que ele leu, ou o que ele está recitando do Antigo Testamento, e ele volta para a palavra. E aí ele pega e dá um parecer, e agora ele faz novamente, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Ele cita o Salmo 110, se eu não me engano, é o verso 1. Então ele continua, portanto, visto isso, visto tudo que está acontecendo, em todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando essas pessoas então ouviram essa mensagem, seus corações ficaram aflitos e eles começaram a perguntar a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Aí fica a minha pergunta, o que nós temos dito primeiramente quando nós ouvimos a mensagem de Deus? Qual é o impacto que essa mensagem ela tem causado ao nosso coração? Porque estas pessoas que ali estão, elas estão agora
num grande mover do Espírito Santo acontecendo. E agora, Pedro, depois de dar todos esses argumentos, olhando para a Bíblia, não fugindo da palavra de Deus, mas olhando para a palavra de Deus, Pedro começa então a colocar, se era uma só a mensagem e as línguas eram diferentes, agora nós podemos olhar que Pedro, ao dizer para estes que não estavam entendendo nada, que estavam até zombando deles, e começaram a dizer que eles estavam bêbados, por causa que eles falavam outras línguas, agora Pedro, cheio do poder de Deus e na autoridade de Deus, ele toma a palavra e com autoridade e com sabedoria, Pedro usa essa palavra. E aqui fica o meu primeiro ponto. Quem era Pedro? Pedro, quando nós olhamos, Pedro é um pescador. Pedro não tinha freio na língua. Pedro, por várias vezes, ele interrompe Jesus. Por várias vezes, ele quer que Jesus faça o que ele quer e não o que Jesus queria fazer. Pedro, por várias vezes, toma decisões por causa do seu ímpeto. E Jesus, com paciência e amor, trabalha com Pedro. Eu me admiro com qualquer pessoa que vem numa situação assim e ela consegue entender essa mensagem do Evangelho em meio a tantas vozes que a gente ouve hoje. Irmãos, hoje está difícil para as pessoas pararem para pensar. As pessoas não querem pensar. As pessoas querem coisas prontas. Eu estou mentindo? E a cada vez que a gente vai vivendo a nossa vida, cada vez mais nós vamos querendo as coisas mais prontas, sabe por quê? Porque a nossa vida está tão corrida, que nós já acostumamos a ter as coisas prontas na nossa mão, e quanto mais pronta, melhor ainda. Agora, a questão é que o trabalhar do Espírito Santo, como está acontecendo aqui com Pedro, ele leva seu tempo. Pedro é esse homem tão impetuoso, mas agora nós olhamos e vemos um outro Pedro. E aí, se talvez você ouvisse a metade, eu falando, por exemplo, dessa mensagem, e não falasse que era o nome de Pedro, e você falasse, poxa, que mensagem, ou as pessoas pegassem essa mensagem na metade, tudo isso que eu estou falando, e falassem, nossa, que mensagem bonita, não imaginaria de quem nós estamos falando, que está falando essa mensagem. É um discípulo de Jesus que exatamente, aproximadamente 50 dias atrás, tinha traído Jesus Cristo. No sentido de negado Jesus. Tinha ido para um outro caminho naquele momento e não prestou atenção naquilo que o mestre tinha dito para ele. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. Jesus, ele olha e ele sabe que aquilo é Pedro. E Pedro é esse ser humano que está sendo moldado e transformado. E a Bíblia diz que Pedro sai e chora quando ele olha para Jesus na última, que o galo canta, e que ele olha para Jesus, na passagem bíblica que é muito linda, diz que Pedro dá um olhar para Jesus. Já imaginou isso? Quando a gente erra, que a gente trai a confiança de Deus, que a gente peca, e Jesus olha para a gente assim, dá aquele olhar e envergonha a gente. Irmãos, esse Pedro que a gente está falando, há 50 dias atrás, quando Jesus, ele morre, Pedro havia negado Jesus. O corajoso Pedro que diria, imagina, mestre, eu não vou fazer isso. Mas sabe qual é a beleza aqui? A beleza aqui, independente, que quando a gente olha para a mensagem, a gente tenta descobrir a pessoa que está por detrás da mensagem, porque hoje o mundo que a gente vive, ele está mais ou menos desse jeito, ele tenta descobrir a pessoa que está por detrás da mensagem, e eu tento descobrir a transformação que acontece por detrás da mensagem, porque eu vejo um homem transformado por Deus. Jesus olha para ele, e por 3 vezes Jesus fala e conserta aquele emaranhado que estava na cabeça de Pedro. Assim como muitas vezes, quando nós nos achegamos a Deus, Deus conserta esse emaranhado que está na nossa cabeça.
por causa das situações, por causa do pecado, por causa da vergonha, por causa de uma série de coisas que nos acometem e nós não percebemos o transformar de Deus, mesmo para nós que somos tão pequenos. E nós muitas vezes não acreditamos nesse transformar de Deus. E aí Jesus vai dizer para ele: você me ama, Pedro? E Pedro vai dizer: te amo, Senhor. E Jesus diz de novo: Pedro, Simão, você me ama? E Pedro diz para ele: te amo, Senhor. E aí diz que Jesus faz o quê? Pergunta mais uma vez e Pedro fica chateado. Por que será que Jesus está perguntando tanto? É claro que eu te amo. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. E agora nós vemos Pedro aqui, revestido pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, tomando a palavra e falando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Se eles ouviam das maravilhas de Deus, agora Pedro toma a palavra e ele vai falar da maravilha do Evangelho todo. Pedro está falando o Evangelho todo, porque é isso que precisa ser pregado. Pedro poderia inventar ali um monte de coisa se ele quisesse, um monte de desculpa, falar um monte de coisa, mas Pedro ele olha para a palavra de Deus, e eu dei olhando para o texto, 3 referências, vai para Joel, vai para Salmo 2 vezes, e ele cita a palavra de Deus. Se hoje, fazendo essa pergunta para nós que somos falhos, se alguém chegasse para você e falasse assim: eu não acredito em Deus, a sua fé, imagina, não creio nessas coisas. Quais são as referências e os conhecimentos da Bíblia que você tem, que eu tenho, para poder ir buscar, não naquilo que eu criei na minha cabeça, mas ir buscar na palavra de Deus, para ter referências para falar para essas pessoas? Qual é o conhecimento? E o que eu disse desde o início é que o conhecimento, o Espírito Santo ele vem, e ele olha, ele vem sobre a vida de pessoas que também se dedicam a estudar a palavra de Deus, se dedicam a ler a palavra de Deus e se dedicam a ter uma melhora em sua vida no quesito cristão. Porque é para isso que nós vamos à igreja, ter a comunhão com o Senhor, ouvir a palavra de Deus, buscar uma melhora com Deus. Porque se nós formos fazer exatamente igual o Pedro velho, o Pedro antigo, nós vamos de novo negar Jesus várias vezes com as nossas desculpas. Eu não deu para me fazer, eu acabei esquecendo. E nós vamos constantemente inventando desculpas e achando problemas. E aí o apóstolo Pedro aqui, ele discursa então com autoridade, com conhecimento nas Escrituras, mostrando o que está acontecendo naquele momento, naquela hora, era cumprimento do Antigo Testamento, e ele cita então estas 3 partes da Bíblia. E você percebeu aqui na leitura quais são os temas que Pedro ele trabalha? O que é para ele o Evangelho? Ele poderia falar de 1 milhão de coisas. Olha, nós estamos falando aqui em outras línguas, porque o Espírito Santo desceu como fogo. E eu fico a pensar nisso, porque muitas vezes a gente se detém nessas coisas. A gente se detém no barulho, a gente se detém... Lembra que eu falei semana passada do vento? Não é isso que você escuta? Pentecoste, é o movimento de Deus, é o poder de Deus. Mas o que é o poder de Deus? Quando nós falamos, e Pedro ele fala para ele agora, que ele sente esse contato com Jesus, e lembre-se uma coisa, que o período de Atos dos Apóstolos aqui, ele tem, do início de Atos, mais ou menos se calcula, que do primeiro verso ali que a gente tem, até o final, até o último capítulo de Atos, são 30 anos acontecendo, e em 30 anos o movimento que aconteceu, a explosão da igreja, porque quando Paulo ele vai pregar já em alguns lugares, as pessoas já conheciam o Evangelho nesses lugares que Paulo ia. Isso é a movimentação do Espírito Santo de Deus. São essas pessoas que ouviram essa mensagem e que estão levando agora essa mensagem para os lugares que eles vão voltar, porque eles não pertencem a Jerusalém, eles vieram para a festa. Mas eles vão voltar carregados do Espírito Santo de Deus, das maravilhas de Deus, e precisa de mais uma coisa aqui. Eles precisam também saber aquilo que Pedro tem para anunciar. E Pedro vai falar no verso 22, olha o que Pedro diz aí. Olha comigo, verso 22, Atos 2, 22. Olha o que ele diz, a primeira coisa que ele fala. Ele diz assim, além de falar, eles não estão bêbados, e eu vou contar a história do que está acontecendo. Ele vai dizer, israelitas,
Ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio deles, como vocês mesmos o sabem. Olha o que ele diz: este Jesus de Nazaré, ele foi aprovado diante de vocês. Vocês já há alguns anos estão ouvindo falar desse homem que faz milagres, desse homem que cura doentes, desse homem que opera sinais e opera maravilhas. Isso estava espalhado para todo mundo, e todo mundo queria saber quem é esse Jesus. Porque a vida de Jesus era rodeado de pessoas para onde ele ia. E Pedro, ele então, a primeira coisa que ele usa falando: é fato, esse Jesus é fato. Esse Jesus, ele faz milagres e maravilhas. Quando Nicodemos, Jesus, ele tem esse encontro com Nicodemos, que ele é um principal da sinagoga, lembra desse episódio? Onde Nicodemos vai na calada da noite, porque acredito ali que ele está com medo da repercussão com o Sinédrio, porque ele é um principal dos religiosos. Então ele vai até Jesus, e quando ele chega até Jesus, ele diz assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhece isso. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Olha o que ele diz: mestre, a única forma de você fazer isso que o Senhor está fazendo é através de Deus. É enviado de Deus, ele reconhece isso. E Jesus, quando ele fala lá em João, no capítulo 14 aqui, quando ele está falando com seus discípulos, ele diz assim para eles: creiam em mim, quando digo que eu estou no Pai, que é os versos 11 e 12 de João 14, ele diz: creiam em mim, quando digo que eu estou no Pai, falando para os seus discípulos, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ou creiam por causa das obras, vocês estão vendo os milagres que eu estou fazendo. Se vocês não creem que eu sou enviado do Pai, creiam nas obras, porque vocês veem isso. E aí ele diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho, fará as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então ele diz para os discípulos Jesus já está falando que aquilo que ele realiza, os milagres que ele realiza em nome do Deus Pai. E Pedro agora diz: vocês viram os sinais. É inegável aquilo que Jesus está fazendo. E a minha pergunta para essa primeira questão de Pedro aqui: qual é a experiência que você e eu temos com Jesus? Qual é a experiência que você tem com Jesus? Olhe para a tua experiência, faça como Pedro agora está fazendo para mostrar Jesus, e mostre esse Jesus para a sua vida. Qual é a experiência que você tem com Jesus? Você tem alguma experiência com Jesus na sua vida? Sendo novo convertido? Se você é novo convertido, eu já digo, você é o mais fresco aí para dizer que, olha, fresquinho, eu tive uma experiência com Jesus. Eu tive uma experiência de receber a Cristo como meu Salvador. Agora, se você é mais antigo, talvez você tenha que buscar nos seus arquivos, e se a gente cada vez vai ficando mais velho, a gente tem que exercitar mais a mente para ir buscar nos arquivos, porque a gente esquece por causa das muitas informações que a gente tem hoje. Então a gente tem que exercitar isso e buscar na nossa mente quais são os milagres, quais são as maravilhas, quais são os sinais que Jesus tem operado na minha vida, na sua vida. Você fala disso na sua casa? Você fala disso com o seu marido? Você fala disso com a sua esposa? Você fala desses milagres com os seus filhos? Os seus filhos, eles têm o hábito de dividir isso com você na sua casa, dos milagres que Deus tem feito? E se nós não fazemos isso, nós não podemos cobrar, talvez, o nosso coração, muitas vezes, nem se lembra disso. E Pedro está fazendo questão de lembrar eles: eu sei que vocês são muito religiosos, porque vocês vieram aqui para Jerusalém. Eu sei que vocês estão querendo servir a Deus da maneira que vocês acham que devem servir a Deus, seguindo ali os preceitos. E vocês chegam a Jerusalém para prestar seu culto a Deus, mas como é que vocês estão prestando? Eu vou dizer para vocês, vocês
sabem que este Jesus, ele operou sinais, ele operou maravilha, e é esse Jesus de Nazaré que é por causa dele que essas coisas estão acontecendo. É a primeira coisa que Pedro fala no verso 22 de Atos 2. Então, o que está acontecendo em Atos 2 não são só a divisão de línguas ali, gente falando da glória de Deus, da manifestação de Deus. Pedro vai dizer qual manifestação é essa. E Pedro vai lembrar para nós a primeira questão que nós temos que prestar na nossa vida. Tenho eu falado da glória de Deus ou eu perco mais falando tempo com outras coisas? Não que as outras coisas que eu falo não sejam importantes. É importante. Eu gosto de bater papo com todo mundo de tudo. Você vai me ver conversando com você, não é só de religião, eu vou conversar de tudo. Mas pode ter certeza que na primeira oportunidade, você vai ouvir sair da minha boca as maravilhas que Jesus fez na minha vida. Você vai ouvir sair da minha boca a transformação que Jesus fez. E eu contei semana passada algumas delas do que Deus fez na minha vida. Então, portanto, quem é Jesus para você? Que opera sinais, maravilhas. Quem é esse Jesus? Dia de Pentecostes, dia de Espírito Santo, ele não pode vir sem isso. Porque senão é só barulho. Senão é saco vazio que você pega e aperta ele assim e faz, pá, dá aquela bonita explosão, assusta todo mundo, mas não tem conteúdo. Então, se você é um cristão, comece a exercitar, fale de Jesus. Viva Jesus. Demonstre Jesus. Mostre Jesus na sua casa para os seus filhos. Viva Jesus, tenha essa experiência. Qual é a segunda coisa que Pedro, então, ele vai dizer? Atos 2, 23. Ele vai dizer, este homem foi-lhes entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Qual é a segunda coisa que ele diz aqui? Ele morreu. Esse homem que operou milagres, sinais e maravilhas, e que todo mundo sabe, que todo mundo estava na mente, é o Messias, porque nenhum Messias, um primeiro sinal de que era um Messias, sabe qual que era? Que ele viria operando sinais e maravilhas. Ninguém tem como dizer que Jesus não era. Para a cabeça deles, todo mundo tinha esse respeito por Jesus. Porque não era que Jesus fazia uma coisa duvidosa, não. Jesus transformava a vida das pessoas que ele tinha contato, assim como nós somos transformados por Deus. É porque nossa correria muitas vezes não nos deixa nos ver. E quando eu falo nós, eu me incluo, irmãos. Não pensa que o pastor vem aqui no púlpito para falar para vocês sem antes ele passar a peneira na vida dele. Eu faço essa questão, porque eu quero ir para minha casa e dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro. De que eu vim aqui para pregar somente a palavra de Deus. Não aquilo que eu imagino, criar coisas na minha cabeça. E Pedro faz isso. Então eu tenho boas referências de um homem, primeiro, que é falho, que há poucos dias atrás teve um encontro com Jesus, que não foi um encontro talvez da expectativa de todos nós, ele nega o Senhor, mas Jesus se encontra com ele depois e diz para ele, eu estou restaurando tudo. E é interessante também, que quando Jesus aqui, ele fala para Pedro, uma coisa que eu não tinha comentado, lá em Lucas, no capítulo 22, olha o que Jesus ele diz, quando eles estão na Santa Ceia, para Pedro, olha que forte isso. Ele diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, ele está falando isso na Santa Ceia, na ceia do Senhor ali, e ele diz, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. E Pedro agora, cheio do Espírito Santo, com o seu coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, o que ele está fazendo? Ele está fortalecendo seus irmãos, ele está fortalecendo com o Evangelho vivo de Deus. E o que nós devemos fazer? Fortalecer os outros com ao Evangelho de Deus. Não fale se não for o Evangelho de Deus, em nome de Deus. Não faça isso. Vai pregar para alguém? Fale a verdade em nome de Jesus. E aí Pedro então agora ele diz sobre a morte na cruz de Jesus.
E ele diz que esse homem então foi entregue por propósito determinado. Eu não sei se você percebeu, duas coisas que caminham juntas aqui, que por anos a gente vê essa briga sobre soberania de Deus, e um monte de coisa que fala. Aqui tem dois versos aqui que a gente vê, primeiramente, que foi entregue Jesus por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. O que é isso? Soberania de Deus. Deus já havia determinado que Jesus iria morrer na cruz. Nada iria impedir isso. Isso é soberania de Deus. Ele já sabia o que ia acontecer, mas ele não exime a responsabilidade do ser humano. Olha o que ele diz na sequência. E com a ajuda de homens perversos, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. É a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Assim, não se preocupa, irmãos, na questão da soberania de Deus e discussões, se preocupa em olhar agora na sua linha horizontal, e essa é uma dica que eu deixo para vocês, olhe para a sua frente e absorva esse evangelho. Muita gente discute, um é salvo, aquele é salvo. Irmãos, olha para frente, olha para Jesus e cuida da sua vida e tenta cuidar o máximo que você pode da vida dos outros, do próximo que a Bíblia diz. Nós não nos sentamos no trono do juízo de Deus para determinar quem vai, quem não vai do céu. Essa não é a nossa competência. A nossa competência é fazer exatamente isso que Pedro está fazendo. Ele se posiciona e ele diz dos milagres de Jesus, ele começa a pregar o evangelho, falando do que Jesus fez, e ele começa a falar do evangelho também, sobre a morte de Jesus, porque não haveria ressurreição se não houvesse morte. Então, você vai pregar para alguém? Fale dos milagres de Jesus. Você vai olhar. O Roy hoje falou aqui, vocês prestaram atenção no que ele falou? De que ele estava no carro lá e 3 pessoas para um hospital com tratamentos terríveis que eles estavam passando, cirurgias, e Deus coloca essas pessoas exatamente no lugar para ele falar. E o que ele fala? De Deus. Do amor de Deus, orando a Deus por essas vidas. É exatamente isso que nós temos que ter, essa coragem de falar do Evangelho de Deus, de falar. E aí ele continua, verso 24, ele diz o quê? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, olha bem, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Portanto, ele diz, Jesus operou milagres, Jesus fez sinais, Jesus fez maravilhas. E esse Jesus, ele foi, por determinação da soberania de Deus, entregue na mão desses homens perversos, e vocês ainda ajudaram a crucificar esse Jesus. E agora ele diz o quê? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele diz, esse Jesus, ele não teve o seu fim na sua morte. Na verdade, a sua morte tornou possível uma nova, uma vida diferente para aqueles que hoje são os primeiros frutos. O que é Pentecostes? São os primeiros frutos. Eles costumavam fazer o quê? Na primeira vez que chegava ali, praticamente na época da Páscoa, eles faziam um pão o quê? Sem fermento, que era sem o pecado, representando o pecado ali. E eles pegavam e eles balançavam um feixe, que chama, sabe quando a Bíblia diz, e os sacerdotes fizeram oferta movida. Oferta movida é quando eles iam com a oferta e eles moviam na frente de Deus. Então, muitas vezes, eles pegavam o feixe daquele trigo ou da plantação que eles estavam, e eles apresentavam para Deus em agradecimento como oferta movida. Só que no dia de Pentecostes, já em Levíticos nós vamos ver isso, Deus ainda já falava, como ele tivesse já prevendo o que ia acontecer. Ele fala assim, que eles fizessem 2 pães com fermento e eles movessem no dia de Pentecostes. Que já era um prenúncio, os estudiosos dizem que já era um prenúncio dizendo que o evangelho alcançaria os gentios. Não só ali os judeus, mas esse evangelho se espalharia. Então aqueles homens que ali estavam, eles eram os primeiros pães ali, sendo movidos na presença de Deus, mas esse alimento se espalharia para todas as outras pessoas.
E aqui, quando nós lemos, por exemplo, aqui sobre a ressurreição de Cristo, é interessante o que Paulo ele diz, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte, versos 55 a 58, só escuta. Ele fala assim, sobre a ressurreição e que Jesus venceu a morte. Ele diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz o verso 58, que é o seguinte, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele fala da morte. Onde é que está a morte? A morte perdeu sua vitória. A gente não canta isso na música? Que a gente fala, a morte perdeu a sua vitória e o túmulo foi deixado. Jesus vence a morte, e por ele ter vencido a morte, ser esse primeiro fruto, agora nós podemos ver nesse segundo Adão, que é Jesus, a nova promessa que vem sobre a nossa vida do corpo glorificado, que está primeiramente em Jesus. E agora, Pedro diz, esse Jesus, ele não só fez sinais, ele não só morreu na cruz, ele não foi crucificado, e ele também agora ressuscitou em glória. E aqui, a sua última, na sequência, o que ele fala, no que ele cita aqui em Atos 2, ele vai dizer mais uma coisa, ele vai dizer sobre a ascensão de Cristo, versos 32 a 35 de Atos 2. Então guarde bem isso, Fala da morte, fala da obra terrena de Jesus, fala da morte na cruz, fala da ressurreição, e agora não fica só por aí, esse Jesus vai ascender aos céus. E aí ele vai dizer em Atos 2, 32 a 35, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora ouvem. Ele está dizendo, Deus então ressuscitou esse Jesus e nós estávamos lá e vimos ele ir para a glória. Nós estávamos lá e presenciamos isso. Esses 120 aqui tinham presenciado este momento grandioso de Jesus ascendendo aos céus. E aí então ele vai citar aqui nesse verso o Salmo 110, 1, que é, pois Davi não subiu, que é o verso 34, não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, Davi não foi ao céu, mas já há 1000 anos atrás, antes de Jesus, Davi declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados do meu pé. Ou seja, Jesus, ele então determina a vitória pela vontade de Deus. Você já percebeu o Deus que você serve? Você percebeu o Jesus que você serve? Um Jesus que continua fazendo sinais e maravilha, um Jesus que morreu na cruz por você, por mim, um Jesus que ressuscitou para nos dar esperança eterna. Irmãos, isso é suficiente para nós sairmos daqui mais do que felizes e alegres por esta garantia que não tem dinheiro na nossa vida que compre. E agora ele diz, mas esse Jesus, ele não está em qualquer lugar, não, ele está à direita de Deus Pai. E quando ele diz isso, ele mostra que um dia esse Jesus há de voltar novamente em glória. Porque quando você lê o profeta Joel, que ele fala, os seus filhos, as vossas filhas profetizarão, e os seus velhos terão visões, e aí ele vai falar dos astros, né? Quando ele diz que aqui que ele fala que o Espírito está sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, sonharão, os velhos terão sonhos, e aí ele diz, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito, naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o quê? O grande e glorioso dia do Senhor. O que ele está falando? Aconteceu isso no dia de Pentecoste? Jesus veio em glória? Não, ele está dizendo, hoje começa um novo ciclo, e por várias vezes na Bíblia, nós vamos ouvir falar desse grande e glorioso dia do Senhor, porque ele está por vir. Agora é aqui a minha pergunta.
nos colocando naquele lugar, ouvindo aquela mensagem naquele dia, como se nós estivéssemos ouvindo Pedro falar, porque são as palavras de Pedro. E aqui nós vamos também perceber no final do capítulo, que vai dizer muitas coisas, vai dizer que Pedro ainda continuava ensinando e falando com muitas outras palavras. A pregação não ficou só por aí, teve muito mais coisa que Pedro ainda foi falando para eles e ensinando aquele povo. E aqui fica essa mensagem e esse raciocínio para nós, porque nós estamos aprendendo e estamos vivendo uma vida com Cristo, e queremos viver e seguir essa vida com o Senhor, até que chegue esse dia do gloriosa vinda do Senhor. E, irmãos, não importa o teu passado, não importa a tua vida, se você entrega os teus pecados, a tua vida a Deus, nós somos como Pedro. Somos pessoas que vão sendo transformados diariamente no Senhor, mas precisa de empenho, precisa sim de determinação, precisa sim de nos voltarmos à palavra de Deus e entendermos que a mensagem, tem um termo que diz no Brasil, não cai de paraquedas. Já ouviu esse termo? Quando diz assim, isso aí não cai de paraquedas, irmãos. Eu acredito que a única vez que cairia de paraquedas é para pessoas que não têm condição nenhuma, mas Deus com certeza dá sempre um jeito de levar a palavra para aquelas pessoas, para aquele povo. Deus sabe a forma, o coração de cada um. Agora, não podemos ter desculpas de dizer, eu não tenho. Hoje nós temos tantas coisas na nossa vida. E agora, olhando para tudo isso, quando aqueles irmãos chegam para Pedro e diz, depois deles ouvirem essa mensagem, qual é a pergunta que eles fazem para Pedro? Vamos ver se você lembra, sem olhar. Lembra? Ele diz o quê? Ouviram isso? Olha, o que vocês acham quando ele diz isso? Presta atenção. Eles ouvem a mensagem, eles ficam atônitos com aquilo ali, e eles dizem assim, perguntam para o Pedro e para os apóstolos, o que faremos? O que você imagina? Eles foram impactados com a mensagem? Aquilo na vida deles, eles falam, dá para perceber que nessa frase é como se ele dissesse assim, eu não posso voltar para casa do mesmo jeito. Eu me recuso a voltar para minha casa do mesmo jeito. Eu me recuso a voltar para minha casa da mesma forma que eu entrei, ou da mesma forma que eu ouvi. Porque essa mensagem é maravilhosa. Só de ler a mensagem aqui é maravilhosa, que a gente tenta destrinchar e explicar no sentido cultural, como é que isso funciona mais ou menos, para nós termos uma ideia. Mas é maravilhosa essa mensagem de Jesus, não é maravilhosa? Você saber que Jesus morreu por você, você saber que Jesus continua operando milagres e maravilhas, e Ele tem operado, irmãos. Eu tenho visto milagres, não é só nessa igreja que eu vejo, não. Eu na minha vida vi milagres e maravilhas de Deus sendo operadas na vida de famílias, de pessoas, de filhos, de pais, na minha casa. Eu vejo os milagres de Deus acontecendo. E aí então eles perguntam, o que faremos para Pedro? E Pedro então na continuação, ele fala assim, Pedro responde, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar. E com muitas palavras, aqui os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu acredito que, eu estava pensando nisso, e aqui eu vou encerrar, que esse seria, acho que o sonho de muito pastor, pregar e 3.000 vidas se converter. Já pensou? Se você é pastor e você está ali, 3.000 vidas se convertem na sua pregação? E Pedro não se preparou, ele não foi para casa que nem eu, tem que ir lá me preparar. Não, o Espírito Santo trouxe à mente dele, Joel, trouxe à mente dele coisas que ele já vivia, eles praticavam aquilo o tempo todo. Talvez, muitas vezes, sem esse conhecimento profundo. Mas agora no Espírito, olha que bonito, no Espírito Santo, o Salmo 110 ganha uma outra perspectiva. No Espírito Santo, Joel 2 ganha outra perspectiva. No Espírito Santo, Salmo 16 ganha outra perspectiva. E para você e para mim não é diferente. Se você se assentar para ouvir a palavra de Deus e diz, Senhor, eu quero ter outra perspectiva.
Talvez nós ficamos dando murro em ponta de faca, tentando resolver os problemas da nossa maneira, e o que eu estou trabalhando nas bem-aventuranças, eu estou dando o sermão do monte, e eu estou parando, pegando cada história, mostrando. Quem tiver paciência, vai ver que existe muita coisa sendo ensinada naquele sermão do monte. Não é só bem-aventurado os pobres em espírito, os que choram. Mas é muito mais profundo, porque o Espírito Santo ministra ao nosso coração. E primeiramente o Espírito Santo vai ministrando na mente e no coração daqueles que pregam a palavra. E pode ter certeza que vai também ministrar no seu coração, quando você, debaixo do temor de Deus, se colocar diante de Deus e pregar a palavra para alguém, com respeito à palavra e temor a Deus. Deus vai usar a sua vida. Portanto, irmãos, se afirmem em Deus, vivam em Deus, sirvam a Deus, e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque nós vivemos, o que Pedro diz aqui, salvem-se dessa geração corrompida. O mundo que a gente vive é um mundo corrompido, mas Jesus, ele nos ensina a viver com qualidade, mesmo nesse mundo que é corrompido. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa voltar para a sua casa hoje, lembrando do seu contato com esse Jesus que faz milagre, desse seu contato com Jesus que morreu, desse seu contato com Jesus que ressuscitou, porque Deus assim o determinou, e com o seu contato com Jesus que está à direita de Deus e que vai voltar. E Ele há de voltar. Ele há de voltar e nós precisamos guardar o nosso coração, deixar a nossa candeia, a nossa lamparina acesa com o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas, independente da situação. Fecha os teus olhos. Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Que nós possamos sair daqui, sim, Deus, hoje mais um pouco acrescentados pela Tua palavra, assim como estes homens e mulheres voltaram para a sua casa agora, não só porque eles ouviram na sua língua as maravilhas de Deus sendo falada por aqueles 120 homens e mulheres que ali estavam, mas eles também voltaram porque eles foram impactados com uma mensagem de Pedro, um homem que estava sendo transformado por Deus, e que na autoridade de Deus prega um evangelho puro, um evangelho que fala da pessoa certa que é Jesus, fala certo daquilo que Jesus faz, que não vende, Senhor, a figura de Jesus, mas que apresenta a figura do Mestre, de um Jesus que morreu por nós, e por isso eu quero hoje declarar todo o nosso amor ao Senhor por esse sacrifício, e dizer que com temor, o nosso coração, Deus, agradece pela Tua maravilhosa graça de se entregar por nós, Jesus. Também, Jesus Cristo, porque Tu ressuscitaste e nos desse a oportunidade de termos acesso agora à vida eterna. A morte, ela já não toma mais a conta da nossa vida, Deus. Porque mesmo que ela aconteça nesse mundo, nós iremos abrir os nossos olhos para Deus. E quando o Senhor também, que está na glória com o nosso Deus, voltar, nós queremos estar com o nosso coração preparado, Deus. Pai, que essa palavra, que estas pequenas lições em Pedro aqui, desse homem de Deus, possam continuar ecoando na nossa vida e que nós voltemos para a nossa casa como estes homens e mulheres, e impactando cada comunidade, cada família, cada lugar que eles foram, e 30 anos vão se passar ali de Atos, e nesses 30 anos a explosão do Evangelho acontece por toda parte, pessoas sendo transformadas, restauradas, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito, cura, Senhor, o nosso coração, e nos ajuda na nossa caminhada com Deus, é o que eu te peço no nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém.